de Paulo aos Coríntios. Hermanos, vamos a abrir ahora en la segunda carta de Pablo a los Corintios, Capítulo 5, capítulo 5, e vamos ler desde o verso 14. y vamos a leer desde el verso 14. Segundo aos Coríntios 5, 14. Segunda Corintios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Porque el amor de Cristo nos impulsa considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Como então anunciamos na sessão anterior, Entonces, como anunciamos en la sección anterior, vamos buscar compartilhar um pouco sobre dois aspectos da comunhão. vamos a buscar compartir sobre dos aspectos de la comunión. A comunhão no mediador La comunión en el mediador e a comunhão sobre a palavra. y la comunión bajo la palabra. O que significa comunhão no mediador? ¿Qué significa la comunión en el mediador? Vamos olhar com atenção esse verso que nós lemos. Vamos a leer con atención este verso que hemos leído. Quem escreve esse texto é o apóstolo Paulo. Quien escribe este texto es el apóstol Pablo, Aquele que, embora com uma consciência sã, buscava fazer a vontade de Deus, aquel que, aunque con una conciencia sana buscaba hacer la voluntad de Dios, estava indo na contramão do propósito de Deus. estaba yendo a contramano del propósito de Dios E teve aquela experiência tão singular na estrada de Damasco. y tuvo aquella experiencia tan singular en el camino de Damasco. Então, essa é uma maneira de Paulo descrever o que ele experimentou de Cristo. Entonces, esa es una manera de describir lo que él experimentó de Cristo. O amor de Cristo nos constrange. El amor de Cristo nos constriñe. Essa palavra constrange Esa palabra constreñir ou impulsiona o impulsar é uma palavra específica na língua original. es una palabra específica en la lengua original. Se refere a colocar algemas ou colocar cadeias Significa poner esposas o cadenas e conduzir alguém como cativo. y conducir a alguien como un cautivo. Então Paulo está dizendo em outras palavras: Entonces Pablo está diciendo, en otras palabras, o amor de Cristo me fez cativo. el amor de Cristo me hizo un cautivo Cativo do seu amor. de su amor. Como ele explica isso? ¿Cómo explica él eso? No verso 14. En el verso 14. Morreu por todos. Uno murió por todos, Logo, todos morreram. luego todos murieron. Ele não aborda aqui apenas a obra substitutiva de Cristo na cruz. Él no aborda aquí solamente la obra sustitutiva de Cristo en la cruz. Em duas frases, ele aborda dois aspectos da obra do Senhor Jesus. En dos frases, él aborda dos aspectos de la obra del Señor Jesús. Então, morreu por todos. Entonces, uno murió por todos. Essa é a morte substitutiva de Cristo. Esa es la muerte sustitutiva de Cristo. Mas também ele aborda aí a morte inclusiva de Cristo. Pero también aborda ahí la muerte inclusiva de Cristo. Porque ele diz, logo todos morreram. Porque luego dice, luego todos murieron. Quando que nós morremos? ¿Cuándo nosotros morimos? Nós morremos quando Cristo morreu. Nosotros morimos cuando Cristo murió. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus Todos aquellos que creen en el Señor Jesús experimentam abismo de separação entre eles e tudo mais. experimentan un abismo de separación entre ellos y todo lo É demás. isso que Paulo quer ensinar nesse texto. Es eso lo que Pablo quiere enseñar en este texto. Nós vamos ver a sequência.
Vamos a ver la secuencia. Então, morreu por todos. Entonces, uno murió por todos, Mas não apenas isso. pero no solo eso. Todos morreram nele. Todos murieron en él. Nele, todos morreram. En él todos murieron. Então, ele continua. Entonces continúa. E ele morreu por todos. Y él murió por todos, Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. para que los que viven no vivan más para sí mismos. Irmãos, essa é uma grande expressão de Paulo. Hermanos, esa es una gran expresión de Pablo. Olha a força dessas palavras. Mira la fuerza de esas palabras. Ele morreu Él murió para que os que vivem para que los que viven não vivam mais para si mesmos, no vivan más para sí mismos, mas vivam para aquele sino que vivan para aquel que por eles morreu e ressuscitou. que por ellos murió y resucitó. Viver para ele. Vivir para él. Esse é o propósito neste contexto da morte de Cristo. Ese es el propósito en este contexto de la muerte de Cristo. Cristo morreu por causa de nossos pecados. Cristo murió por causa de nuestros pecados. Cristo morreu para nos livrar da ira justa de Deus. Cristo murió para librarnos de la justa ira de Dios. Cristo morreu para nos livrar da condenação eterna. Cristo murió para librarnos de la eterna condenación. Cristo morreu para nos livrar da carne. Cristo murió para librarnos de la carne. Morreu para nos livrar do pecado, Murió para librarnos del pecado. nos livrar do diabo. Nos libra del diablo. Então há muitos aspectos maravilhosos da morte de Cristo. Entonces hay muchos aspectos maravillosos de la obra de Cristo. Mas aqui Paulo menciona Pero aquí Pablo menciona uno. Ele morreu por todos. Él murió por todos. Veja o para, essa expressão de propósito. Fíjate en el para, esa expresión de propósito. Para que os que vivem Para que los que viven não vivam mais para si mesmos. no vivan más para sí mismos. O que Paulo está dizendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que, embora a morte de Cristo tenha valor em todos aqueles aspectos que já citamos, Que aunque la muerte de Cristo tenga valor en todos esos aspectos que hemos citado, ela tem um valor a mais. tiene todavía un valor más. Ele morreu para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Él murió para que no vivamos más para nosotros mismos. Isso significa que a morte de Cristo nos livra da vida egocêntrica. Eso significa que la muerte de Cristo nos libra de la vida egocéntrica. Uma vida centrada em nós mesmos. Una vida centrada en nosotros mismos. Não vivam mais para si mesmos. No viváis más para vosotros mismos. Paulo mesmo ilustra essa expressão de uma outra maneira. Pablo mismo ilustra esta expresión de otra manera. Isso está naquela palavra dele aos anciãos de Éfeso, Está en aquella palabra de él a los ancianos de Éfeso, em Atos capítulo 20. en Hechos 20. Ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso Él llama a los presbíteros de la iglesia de Éfeso e diz assim a eles no verso 24, y les dice así en el verso 24. Atos 20, 24. Hechos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para mí mismo. Veja a força dessa expressão. Mira la fuerza de esa expresión. Amados irmãos, Amados hermanos, só um trabalho profundo do Senhor em nós é capaz de nos levar a essa experiência. solo un trabajo profundo de nuestro Señor en nosotros puede llevarnos a esa experiencia. Nós chegarmos a dizer com Paulo, Nosotros llegamos a decir con Pablo, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, en nada considero preciosa mi vida para mí mismo, contanto que eu complete a minha carreira. con tal que yo complete mi carrera. Ele está falando da sua jornada pessoal com o Senhor Jesus. Está hablando su jornada personal con el Señor Jesús, Mas também ele está falando do seu serviço ao Senhor Jesus. pero también está hablando de su servicio al Señor Jesús. Porque ele diz, e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Porque Él dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Qual é esse ministério? ¿Cuál es ese ministerio? Para que é essa carreira? ¿Para qué es esa carrera? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ou seja, como Paulo se via? O sea, ¿cómo se veía Pablo? Uma testemunha do Senhor Un Jesus. testimonio del Señor Jesús. Na sua jornada pessoal En su jornada personal e no seu y en serviço. su servicio. Ou no seu ministério. O su ministerio. Irmãos, para isso nós fomos chamados. Hermanos, para eso fuimos llamados. Agora, como nós poderíamos conseguir não viver para nós mesmos? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros conseguir no vivir para nosotros mismos? No que concerne a nós, naturalmente falando, En lo que concierne a nosotros, naturalmente hablando, como que nós pensamos? ¿cómo pensamos?
Tudo está relacionado a nós. Todo está relacionado a nosotros. O nosso bem-estar, o nosso prazer, a nossa satisfação. Nuestro bienestar, nuestro placer, nuestra satisfacción. Como nós podemos não viver para nós mesmos? ¿Cómo podemos nosotros no vivir para nosotros mismos? Então Paulo esboça um segredo aqui. Entonces Pablo esboza un secreto aquí. O amor de Cristo me constrange. El amor de Cristo me constriñe, Me coloca me cadeias. pone cadenas. Quando eu julgo assim, Cuando yo juzgo así, ele morreu por todos. Él murió por todos. E nele todos morreram. Y en Él todos murieron. Vamos tentar entender o que Paulo está ensinando. Vamos a intentar entender lo que Pablo está E enseñando. vamos expressá-lo assim. Y vamos a expresarlo A así. morte de Cristo La muerte de Cristo colocou para todos que creem nele colocó para todos los que creen en Él um abismo de separação un abismo de separación entre nós e todas as coisas. entre nosotros y todas las cosas. E entre nós e todas as pessoas. Y entre nosotros y todas las personas. Preste atenção nisso, irmão. Presta atención a esto, hermano. Vou repetir. Voy a repetirlo. A morte do Senhor Jesus La muerte del Señor Jesús e a nossa morte com Ele. y nuestra muerte con Él. Nele todos morreram. En Él todos murieron. Foi isso o que Paulo disse aí. Es eso lo que Pablo dice ahí. E o nosso batismo em Cristo tipifica ou testemunha exatamente essa verdade. Y nuestro bautismo en Cristo testimonia esa verdad. Nós morremos com Cristo. Nosotros morimos con Cristo. O que isso significa? ¿Qué significa eso? Cristo não vive para si mesmo. Cristo no vive para sí mismo. Ele viveu para o seu Pai. Él vivió para su Ele Padre. cumpriu o propósito do seu Pai. Él cumplió el propósito de su Ele Padre. viveu para a satisfação do seu Pai. Él vivió para satisfacer Ele de não su Padre. viveu para si mesmo. No vivió para sí mismo. Então ele morreu por todos. Entonces Él murió por todos. Para que os que vivem Para que los que viven também não vivam para si mesmos, también no vivan para sí mismos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. sino que vivan para aquel que por ellos murió y resucitó. Então vamos tentar explicar esse abismo. Entonces vamos a intentar explicar este abismo. E acho que aqui há um exemplo muito precioso. Y pienso que aquí hay un ejemplo muy precioso. Abraão. Abraham. Vamos pensar sobre ele. Vamos a pensar sobre Abraão começou a peregrinar com Deus. Abraham comenzó a peregrinar con Dios. Ele era um pagão Era un pagano. na terra da En idolatria, la tierra de la idolatría, Ur dos Caldeus. Ur de los Caldeos. Segundo a tradição e a história, Según la tradición y la historia, Ur dos Caldeus possuía em torno de 5.000 tipos de ídolos diferentes. Ur de los Caldeos poseía alrededor de 5.000 tipos de ídolos diferentes. Você pode imaginar o que é isso? ¿Tú puedes imaginarte lo que es eso? Ano tem 365 dias. Un año tiene 365 días. Eles possuíam 5.000 ídolos. Ellos poseían 5.000 ídolos. Se eles fossem dedicar um dia para cada ídolo, Si ellos fueran a dedicar un día para cada ídolo, eles demorariam alguns anos para retornar ao primeiro ídolo. ellos tardarían varios años en volver al primer ídolo. 5.000 ídolos diferentes. 5.000 ídolos diferentes. Lá estava Abraão. Allí estaba Abraham. E a tradição e a história vamos dizer que a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Y la Biblia va a decir que la propia familia de Abraham fabricaba ídolos. A terra de Abraão se chamava Ur. La tierra de Abraham se llamaba Ur. E o seu nome é derivado de algo. Su nombre se deriva de algo. Eles adoravam um deus chamado Urki, Ellos adoraban un dios llamado Urke, que também era chamado de o deus Lua. que también era llamado el dios Luna. Esse talvez fosse seu deus principal. Tal vez ese era su dios principal, No meio de todo esse politeísmo. en medio de todo ese politeísmo. Então, como Estevão vai descrever a experiência de Abraão? Entonces, ¿cómo va a describir Esteban la experiencia de Abraham? Está registrado em Atos, capítulo 7. Está registrado en Hechos 7. Estevão vai dizer assim: Esteban va a decir así: o Deus da glória el Dios de la gloria apareceu a Abraão apareció a Abraham quando ele estava em Ur, na Mesopotâmia. cuando él estaba en Ur, en Mesopotamia. Quando nós temos 5.000 velas acesas Cuando nosotros tenemos 5.000 velas encendidas para buscar iluminar o caminho, para intentar iluminar el camino, 5.000 ídolos diferentes. 5.000 ídolos diferentes. E então o sol do meio-dia aparece. Y entonces aparece el sol del mediodía. Aquelas 5.000 velas Aquellas 5.000 velas não têm valor algum, no tienen ningún valor, porque agora o sol está a pino, ao meio-dia. porque ahora el sol está arriba en su cenit. Essa foi a experiência de Abraão. Esa fue la experiencia de O Abraham. Deus da glória El Dios de la gloria apareceu a Abraão. apareció a Abraham Quando ele estava na terra de Ur. cuando él estaba en la tierra de E Ur. então, a partir daí, Entonces, a partir de ahí, essa é a primeira visita, chamemos assim, de Deus a Abraão. esa es la primera visita, llamémoslo así, de Dios a Abraham.
E Deus se revela a Abraão em 10 circunstâncias mais. Y Dios se revela a Abraham en 10 circunstancias más. São 10 visitas. Son 10 visitas. E acho que essa expressão visitas é muito linda. Y pienso que esa expresión visitas es muy linda. Porque realmente eram visitações de Deus. Porque realmente eran visitas de Dios. Cada visitação de Deus a Abraão, Cada visita de Dios a Abraham ele preparava Abraão para a próxima visita. preparaba a Abraham para la siguiente visita. É assim que Deus faz conosco. Es así que hace el Señor con nosotros. Todas as vezes que Ele fala ao nosso coração, Todas las veces que Él habla a nuestro corazón, essa é uma visitação de Deus. esa es una visita de Dios. O Senhor disse assim com relação a Jerusalém: El Señor le dice así respecto de Jerusalén. não reconheceste o dia da tua visitação. No reconociste el día de tu O visitación. Senhor visitou o seu povo, El Señor visitó a su pueblo, mas o seu povo não reconheceu quem Ele era. pero su pueblo no reconoció quién era Él. Então o Senhor visita nossas vidas com o seu falar, Entonces el Señor visita nuestras vidas con su hablar, com o seu espírito, com seu espírito, com sua palavra. com sua palavra. E para que Ele nos ¿Y visita? para qué nos visita? Para nos preparar para a próxima visita. Para prepararnos para la próxima visita. E assim o Senhor foi trabalhando o caráter de Abraão. Y así el Señor fue trabajando el carácter de Abraham. Onde essas visitas vão terminar? ¿Dónde van a terminar esas visitas? No lugar mais maravilhoso, En el lugar más no maravilloso, Monte Moriá. en el monte Moria. Quando Abraão foi, depois de andar com Deus, Cuando Abraham, después de andar con Dios, ele pôde, em obediência a Deus, él pudo en obediencia a Dios ir até Moriá. ir hasta Moria. Moriá significa visível. Moria significa visible. Fala de algo algo que dá testemunho. Habla de algo que da testimonio. Levou seu filho até Moriá. Llevó a su hijo hasta Moria. E aquele que inicialmente era um idólatra, um pagão, Y aquel que inicialmente era un idólatra, un pagano, ele foi feito um representante de Deus, o Pai. él fue hecho un representante de Dios el Ele Padre. coloca no altar o seu único filho, Él coloca en el altar a su único hijo, Isaque, a quem amas. Isaac, a quien ama. Oferece-me em holocausto. Ofrécemelo en Os holocausto. irmãos percebem o que está acontecendo. Los hermanos perciben lo que está ocurriendo. Aquele que não conhecia nada de Deus, Aquel que no conocía nada de Dios, agora ele andou com Deus por décadas. él andó con Dios durante décadas. Agora ele está no Monte Moriá. Ahora está en el monte Moria. E ali ele é capaz de representar Deus, o Pai, oferecendo o seu único e amado filho. Y allí es capaz de representar a Dios el Padre ofreciendo a su único hijo. Deus chamou Abraão para duas coisas: Dios llamó a Abraham para dos cosas: para comunhão para comunión e para representatividade. y para representatividad. Por favor, medite nessas coisas. Por favor, medita en esas cosas. Esse também é o nosso chamado. Ese también es nuestro llamado. Nós não fomos chamados apenas para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Nosotros no fuimos llamados solo para la comunión de su Hijo Nós Jesucristo. fomos chamados para a representá-lo. También fuimos llamados para representarlo. A amizade Amistad e representatividade. y representatividad. Essas duas coisas andam juntas. Esas dos cosas andan juntas. Quanto mais nós desenvolvermos a nossa amizade com Deus, Cuanto más desarrollamos nuestra amistad con Dios, mais nós poderemos representá-lo más podremos representarlo. de uma maneira tão natural. De una manera tan natural. Um servo do Senhor que hoje tem mais de 100 anos, Un siervo del Señor que hoy tiene más de 100 años ele dizia assim: decía así: a vida cristã la vida cristiana é naturalmente sobrenatural. es naturalmente sobrenatural. E é sobrenaturalmente natural. Y es sobrenaturalmente natural. Não é uma definição linda da vida cristã? ¿No es una definición linda de la vida Nós não cristiana? somos pessoas que têm uma aura em torno de nós. Nosotros no somos personas que tienen un aura en torno de nosotros, E nem temos uma auréola sobre ni nós. tenemos una aureola sobre Nós nosotros. não somos anjos. No somos ángeles. Nós vivemos uma vida humana, frágil e natural. Vivimos una vida humana frágil y natural, Mas há um poderoso segredo dentro de nós. pero hay un poderoso secreto dentro de Há nosotros. um tesouro em vasos de barro. Hay un tesoro en vasos de barro. Amizade com Deus Amistad con Dios implica em representatividade de Deus. implica representatividad de Dios. E por que isso é assim? ¿Y por qué es así? Porque quando o Senhor Jesus morreu, Porque cuando el Señor Jesús murió, aí nós voltamos. ahí nosotros volvemos. Ele estabeleceu um abismo entre nós e tudo mais. Él estableció un abismo entre nosotros y todo lo demás. Onde isso está aqui no texto? ¿Dónde está aquí eso en el texto? Por favor, olhe o verso 16. Por favor, mira el verso 16. Segundo aos Coríntios 5:16. Segundo a los Corintios 5:16.
assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la E carne. se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Y si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Olha esses dois versos, 16 e 17. Mira esos dos versos 16 y 17. Irmãos, que versículos preciosos. Mira qué versículos A preciosos. ninguém conhecemos segundo a carne. A nadie conocemos según la carne. Quando Abraão levou o seu filho para o altar, Cuando Abraham llevó a su hijo al altar, Abraão tinha uma relação tão forte com aquele filho. Abraham tenía una relación tan fuerte con ese hijo. Vamos chamá-la de relação natural. Vamos a decir relación natural. O Senhor falou sobre essa relação. El Señor habló sobre esa relación. É o teu filho Isaac, o teu único filho, Tu único hijo, a quem amas. a quien amas. Essa era a relação de Abraão com Isaac. Y esa era la relación de Abraham con Isaac. Mas essa relação era uma relação desconfortável Pero era una relación no confortable para o coração de Deus. para el corazón de Dios. Por quê? ¿Por qué? Porque de alguma maneira Abraão depositou sua esperança no dom de Deus. Porque de alguna manera Abraham puso su confianza en el don de Dios, Isaac, Isaac, o filho da promessa. el hijo de la promesa. Então o Senhor conduz Abraão a Moriá. Entonces el Señor conduce a Abraham a Moria. O que acontece em Moriá? ¿Y qué ocurre en Moria? A separação, La separación, o abismo de separação. el abismo de separación. Então o Senhor diz: coloque o teu, oferece-me o teu único filho, Entonces el Señor dice, ofréceme a tu único hijo, Isaac, a quem amas. Isaac, a quien amas. E Abraão foi capaz de obedecer o Senhor. Y Abraham fue capaz de obedecer al Señor E foi até Moriá. y fue hasta Moria. E até mesmo levantou o cutelo contra o seu Y filho. hasta incluso llegó a levantar el cuchillo contra su hijo. O que aconteceu ali? ¿Qué ocurrió allí? Qual era o coração de Abraão? ¿Cuál era el corazón de Abraham? O coração de Abraão estava mais apegado à promessa de Deus El corazón de Abraham estaba más apegado a la promesa de Dios do que ao Deus da promessa. que al Dios de la promesa. Você percebe essa distinção? ¿Tú percibes esa distinción? Então o que Deus fez? ¿Qué hizo Dios entonces? Deus tocou na promessa que ele deu a Abraão. Dios tocó en la promesa que él dio a Abraham. E então Abraão conheceu ali o Deus que fez a promessa. Y entonces Abraham conoció allí al Dios que hizo la promesa. Então uma coisa é a promessa de Deus, Entonces una cosa es la promesa de Dios. outra coisa é o Deus que fez a promessa. Otra cosa es el Dios que hizo la promesa. Então quando Deus levou Abraão a Moriá, Entonces cuando Dios llevó a Abraham a Moria, esse assunto estaria sendo tratado. ese asunto estaba siendo tratado. Um abismo seria colocado entre Abraão e o seu filho. Un abismo iba a ser colocado entre Abraham y su hijo. Por que esse abismo era necessário? ¿Por qué era necesario ese abismo? Vamos repetir. Lo vamos a repetir. O coração de Abraão estava ligado ao seu filho. El corazón de Abraham estaba ligado a su hijo. Quem é o seu filho? ¿Quién es su hijo? A promessa. La promesa de Dios. E o coração de Abraão se desligou do Deus que fez a promessa. Y el corazón de Abraham se desligó del Dios que hizo la A promesa. promessa de Deus se tornou mais vultosa, mais importante La promesa de Dios se volvió más importante do que o Deus que fez a que promessa. el Dios que hizo la promesa. Então Deus tocou na promessa, Entonces Dios tocó en la promesa, no filho da en promessa, el hijo de la promesa, para que Abraão aprendesse a confiar no Deus que fez a promessa. para que Abraham aprendiese a confiar en el Dios que hizo la promesa. Então quando Abraão sobe até Moriá, Entonces cuando Abraham sube esta Moria, nós temos um determinado caráter em Abraão. nosotros tenemos un determinado carácter en Abraham. Quando Abraão desce de Moriá, Cuando Abraham desciende de Moria, nós temos um outro caráter em Abraão. entonces tenemos otro carácter en Abraham. Nós podemos dizer que o Deus da promessa Podemos decir que el Dios de la promesa se colocou entre o pai da fé se colocó entre el padre de la fe e o filho da promessa. y el hijo de la promesa. Entre o pai da fé, Abraão, Entre el padre de la fe, Abraham, e o filho da promessa y el hijo de la promesa. se colocou o Deus que fez a promessa. Se puso el Dios que hizo la promesa. Não foi assim a experiência em Moriá? ¿No fue así la experiencia en Moria? Quando Abraão levantou aquele cutelo para imolar o seu filho, Cuando Abraham levantó aquel cuchillo para inmolar a su hijo, qual foi a experiência que ele teve? ¿cuál fue la experiencia que él tuvo? O que o autor de Hebreus vai nos dizer em Hebreus capítulo 11? ¿Qué nos va a decir el autor de Hebreos capítulo 11? Que Abraão creu Que Abraham creyó que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. que
que Dios era capaz de resucitarlo de entre los muertos. Porque agora o coração de Abraão, em Moriá, Porque ahora el corazón de Abraham en Moria se volta para o Deus que fez a promessa. se volvió al Dios que hizo la promesa. Se Isaac morresse ali, Si Isaac muriese allí, o Deus que fez a promessa, el Dios que hizo la promesa, ele se incumbiria de sua promessa. él se haría cargo de su promesa. Então, quando o Senhor Jesus morreu, Entonces, cuando el Señor Jesús murió, abismo foi colocado entre nós e todas as coisas. un abismo fue puesto entre nosotros y todas las cosas. Agora, o que nós procuramos fazer naturalmente? Ahora, ¿qué es lo que nosotros intentamos hacer naturalmente? Nós tentamos estabelecer relações diretas. Nosotros intentamos establecer relaciones directas E elas sempre são baseadas em aspectos naturais. y siempre están basadas en aspectos naturales. Então, eu tenho simpatia por esse, Entonces, yo tengo simpatía por e este, tenho antipatia por aquele. tengo antipatía por aquel. Esse me parece melhor, Este me parece mejor e esse me parece y pior. este me parece peor. Então, estabelecemos relacionamentos em bases naturais. Y entonces establecemos relaciones sobre bases naturales. Esse me agrada, esse não me este agrada. no me agrada. Relações puramente naturais. Relaciones puramente naturales. Mas quando o Senhor Jesus morreu, Pero cuando el Señor Jesús murió, ele estabeleceu abismo Él estableció un abismo entre nós e todas as pessoas. entre nosotros y todas las personas. Por isso, nele todos morreram. Por eso en Él todos murieron. E estabeleceu abismo entre nós e todas as Y coisas. estableció un abismo entre nosotros y todas las cosas. Assim como ele fez com Abraão. Así como hizo Él con Abraham. Agora, irmãos, que impressionante aquela experiência. Ahora, hermanos, qué impresionante aquella experiencia. Preste atenção. Presta atención. Na verdade, Abraão veio a possuir Isaac da maneira adequada En realidad, Abraham vino a poseer a Isaac de la manera adecuada, só depois de Moriá. solo después de morir. Antes de Moriá, Antes de morir, Isaac seria problema para Abraão. Isaac sería un problema para Abraham, Porque ali Abraão depositou o seu coração. porque allí Abraham depositó su corazón. Podemos pensar como seria diferente. Podemos pensar cómo sería diferente. Isaac é o dom de Deus. Isaac es el don de Dios. Isaac é a promessa de Deus. Isaac es la promesa de Dios. Então Abraão deposita ali o seu coração. Entonces Abraham deposita allí su corazón. Esse filho é muito precioso. Ese hijo es muy precioso. Nele serão abençoadas todas as famílias da terra. En él serán bendecidas todas las familias Então de ele la tierra. agarra a promessa de Deus Entonces él agarra la promesa de Dios, mais do que o Deus que fez a promessa. más que al Dios que hizo la promesa. Por isso o Senhor pede a ele o seu filho. Por eso el Señor le pide su hijo. Então, irmãos, voltando à nossa experiência, Entonces, hermanos, volviendo a nuestra experiencia, preste atenção na implicação disso. presta atención a la implicación de esto. Nós não temos mais condições de estabelecer relações naturais. Nosotros ya no tenemos condiciones de establecer relaciones naturales. Toda a nossa comunhão tem que ser no mediador. Toda nuestra comunión tiene que ser en el mediador. Por exemplo, em nosso matrimônio. Por ejemplo, en nuestro matrimonio. Se marido e esposa não têm comunhão no mediador, Si el marido y la esposa no tienen comunión en el mediador, eles não têm nenhuma comunhão verdadeira. no tienen ninguna comunión verdadera. Eles podem ter uma participação nos mesmos interesses, quem sabe. Pueden tener una participación en los mismos intereses, quién sabe. Podem ter uma delegação de papéis no matrimônio. Pueden tener una delegación de papeles en el Você matrimonio. faz isso, eu faço aquilo. Tú haces esto, yo hago aquello. Você paga as contas, eu busco as crianças na escola. Tú pagas las cuentas, yo busco a los niños en la escuela. Bom acordo, Un buen acuerdo, mas nunca comunhão. pero nunca comunión. Nós só podemos ter comunhão uns com os outros Nosotros solo podemos tener comunión unos con los otros no mediador. en el mediador. E esse é princípio espiritual. Y ese es un principio E espiritual. como nós erramos nele? Y cómo nosotros fallamos en él. Porque nós buscamos relações Porque diretas. buscamos relaciones E directas. sabe o que acontece quando fazemos isso? ¿Y sabes lo que pasa cuando hacemos eso? Por exemplo, nós somos possessivos. Por ejemplo, nosotros somos posesivos. Então, nos relacionamentos, nós nos fazemos possessivos. Entonces, hacemos que nuestras relaciones sean posesivas. Nós queremos controlar as pessoas. Queremos controlar a las personas. Agora, quando estabelecemos comunhão no mediador, Ahora, cuando establecemos comunión en el mediador, então temos verdadeira comunhão. entonces tenemos verdadera comunión. E a nossa relação com as coisas, Y nuestra relación con las o cosas, mesmo princípio se aplica. el mismo principio se Quando aplica. Cristo morreu, Cuando Cristo murió, ele estabeleceu abismo de separação Él estableció un abismo de separación entre nós e todas as coisas. entre nosotros y todas las cosas. Então, o que nós possuímos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nós possuímos bens, Tenemos bienes, nós possuímos algumas coisas. tenemos algunas cosas. Quando o Senhor Jesus morreu, Cuando el Señor Jesús ele murió, estabelece uma separação entre nós e todas as coisas. Él estableció una separación entre
nosotros y todas las cosas. Então nós não podemos mais ter relação diretas com essas coisas. Entonces nosotros no podemos tener más relaciones directas con esas O cosas. meu dinheiro, Mi dinero, os meus bens, mis bienes, as minhas propriedades. mis propiedades. Porque quando o Senhor Jesus morreu, Porque cuando el Señor Jesús murió, ele estabeleceu o abismo de separação. Él estableció un abismo de separación. Irmãos, se não compreendemos esse impacto e valor da morte de Cristo, Hermanos, si no entendemos ese valor e impacto del amor de Cristo da morte de la muerte de Cristo, e que isso já foi realizado em nossas y vidas, que eso ya fue realizado en nuestras vidas, porque é um fato espiritual. porque es un hecho espiritual. Não foi isso que lemos em 2 Coríntios 5? No fue eso lo que leímos en 2 Um Corintios morreu 5. por todos, Uno murió por todos, logo luego todos morreram. todos Não murieron. está dizendo você tem que morrer, No está diciendo tú tienes que morir, está dizendo que em Cristo você já morreu. está diciendo que en Cristo tú ya moriste. Você já morreu para toda a vida anterior. Tú ya moriste para toda la vida anterior. Você está morto para todas as relações diretas. Tú estás muerto para todas las relaciones directas. Está morto para a relação com todas as coisas. Estás muerto para la relación con todas las E cosas. agora o que nós nos tornamos? ¿Y ahora en qué nos convertimos? Alienados? ¿Alienados? Não. No. Agora nós temos comunhão com outros. Ahora tenemos comunión con otros. E podemos dizer, comunhão com as coisas Y tenemos comunión con las cosas, digámoslo así, no mediador. en el mediador. E se não for assim, Si no es así, as pessoas e as coisas las personas y las cosas irão corromper os nossos corações. irán a corromper nuestros corazones. Então isso é comunhão no mediador. Entonces, eso es comunión en el mediador. Irmãos, isso não é uma verdade sobre todos nós que pertencemos ao Senhor? Hermano, ¿no es esa una verdad para todos nosotros que pertenecemos al Señor? Quem sabe alguns de nós aqui já ouviram essa frase nas suas famílias de origem. ¿Quién sabe si alguno de nosotros ya oyó esa frase en sus familias de origen? Antes de você se tornar um cristão, um crente, Antes que te volvieras cristiano o creyente, você vivia um tipo de relação aqui na nossa família. tú vivías un tipo de relación aquí en nuestra familia. Você tem aqui o seu pai, sua mãe e os seus irmãos. Tienes aquí tu padre, tu madre, tus hermanos. Agora parece que você só pensa nos seus outros irmãos. Ahora parece que tú solo piensas en tus otros hermanos E alguns experimentam um ambiente de inimizade, inclusive. y algunos experimentan un ambiente de enemistad incluso. Você só quer saber dos seus irmãos. Tú solo quieres saber de tus hermanos. Não é interessante? No es interesante. Por que isso acontece assim? ¿Por qué ocurre eso? Não é que nós desprezamos nossa família. No es que nosotros despreciamos a nuestra Muito familia. pelo contrário. Muy al contrario. Nós devemos honrar nossos pais e nossas mães. Nosotros debemos honrar a nuestros padres y nuestras madres. Mas se eles não pertencem ao Senhor Jesus, Pero si ellos no pertenecen al Señor se eles Jesús, realmente não conhecem o Senhor si Jesus, ellos no conocen al Señor Jesús, continuam sendo nossos pais e nossas mães. continúan siendo nuestros padres. y Devemos nuestras madres. honrá-los. Debemos honrarlos. Mas Pero não temos comunhão no mediador. no tenemos comunión en el mediador. Eles são incapazes de entender a nossa linguagem, Ellos son incapaces de entender nuestro lenguaje. porque nós fomos regenerados. Porque nosotros fuimos regenerados. Porque o Espírito Santo habita em Porque nós. el Espíritu Santo habita en Porque nosotros. a mente de Cristo tem sido formada em nós. Porque la mente de Cristo ha sido formada en nosotros. Mas isso não é verdadeiro sobre ele. Pero eso no es verdadero en ellos. Então, como nós vamos ter comunhão com ele? Entonces, ¿cómo vamos a tener Nós comunión? devemos amá-los, Debemos amarlos, devemos servi-los, debemos servir, devemos nos entregar por eles. debemos entregarnos por ellos. Cristo se entregou pelos ímpios, Cristo se entregó por los impíos, mas não conseguimos ter comunhão no mediador. pero no conseguimos tener comunión en el mediador. Porque quando Cristo morreu, Porque cuando Cristo murió, ele estabeleceu uma nova entidade. porque cuando Cristo murió estableció una nueva entidad. Como Paulo está chamando essa entidade? ¿Cómo la llama Pablo esa entidad? Ele diz: se alguém está em Cristo, Él dice, si alguien está en Cristo, é uma nova criação. es una nueva creación. Que coisa maravilhosa é essa? Qué cosa maravillosa es esa, hermano. Está em Cristo. Está en Cristo. Essa é a grande questão. Esa es la gran cuestión. Paulo usa essa expressão nas suas epístolas mais de 200 vezes. Pablo usa esa expresión en sus cartas más de 200 veces. Em Cristo. En Cristo Ou nele. o en Él. Essa é a frase-chave de Paulo. Esa es la frase clave de Se Pablo. nós perguntarmos para o apóstolo Paulo o que é ser um cristão, Si le preguntamos al apóstol Pablo, ¿qué es ser un cristiano? como ele nos responderia? ¿Cómo nos respondería? Com essa frase: Con esta frase. é um homem ou uma mulher ¿Es un hombre o una mujer em
Cristo. en Cristo. Esse é um cristão. Eso es un E cristiano. como nós fomos colocados em Cristo? ¿Y cómo somos puestos en Nós Cristo? não nascemos em Cristo. Nosotros no nacemos en Cristo. Nós nascemos de nossos pais e nossas mães. Nacemos de nuestros padres y madres. Nós nascemos incrédulos. Nacemos incrédulos. Nós não nascemos conhecendo a Deus. No nacemos conociendo a Dios. Como nós fomos colocados em Cristo? ¿Cómo somos colocados en Cristo? Porque dia o Espírito Santo abriu os nossos olhos. Porque un día el Espíritu Santo abrió nuestros ojos. E nós fizemos a nossa confissão. Y nosotros hicimos nuestra confesión. Tu és o Cristo, Tú eres el o Cristo, Filho do Deus vivo. el Hijo del Dios E vivo. essa confissão é regeneradora. Y esa confesión es regeneradora. Essa é a ação do Espírito Santo. Esa es la acción del Espíritu Santo. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Si con tu boca confiesas que Jesús es el e Señor no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, y en tu corazón crees que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. serás salvo. Então essa é a família de Deus. Entonces, esa es la familia de E é Dios. somente essa família que tem comunhão no mediador. Y es solamente esa familia la que tiene comunión en el Nós mediador. podemos ter muita simpatia ou até afinidade por um nosso irmão na carne. Nosotros podemos tener mucha simpatía y hasta afinidad por nuestro hermano en la carne, Amá-lo e servi-lo. amarlo y servirlo, Mas não conseguiremos ter comunhão no mediador. pero no conseguiremos tener comunión en el mediador. A não ser que esse nosso irmão na carne A no ser que ese hermano en la carne também seja um irmão em Cristo. también sea un hermano en Cristo. Porque aquele que está em Cristo Porque aquel que está en é Cristo uma nova criação. es una nueva creación, Uma mente nova. una mente nueva, Interesses novos. intereses nuevos, Coração novo. corazón nuevo, Desejos novos. deseos nuevos. Porque quem está em Cristo Porque quien está en Cristo é nova criação. es nueva creación. As coisas antigas já passaram. Las cosas antiguas pasaron. Oh, amados irmãos, Oh, amados hermanos, que obra o Senhor realizou naquela cruz. ¿qué obra realizó el Señor en aquella cruz? Nele todos morreram. En Él todos murieron. Quão grande é essa verdade. Cuán grande es E esa quão verdad. maravilhosa ela é. Y cuán maravillosa es. Por um lado, então, essa morte nos trouxe para a comunhão. Por un lado, esa muerte nos trajo a la comunión comunhão no mediador. en el Por mediador. outro lado, essa morte nos trouxe uma alienação. Por otro lado, esa muerte nos trajo una separación, Uma bendita separação. una bendita separación. Nós fomos separados Nosotros fuimos de separados todas as coisas de todas las e de cosas todas as y pessoas de todas las personas para que pudéssemos ter comunhão no mediador. para que pudiéramos tener comunión en el E mediador. essa é uma comunhão única. Y es una comunión É a única. comunhão do corpo de Cristo. Es la comunión del cuerpo de Que Cristo. coisa maravilhosa, amados. Qué cosa maravillosa. Por isso amados. nós somos tão alimentados na comunhão do corpo de Cristo. Por eso somos tan alimentados en la comunión del cuerpo de O que Cristo. nós estamos fazendo aqui em Madrid? ¿Qué estamos haciendo aquí en Madrid? Por que nós estamos hospedados na casa do nosso querido irmão? ¿Por qué no estamos hospedados en la casa de nuestro querido hermano? Nós o conhecemos há 2 anos. Nosotros le conocemos hace 2 Nós não años. sabemos nada sobre ele. No sabemos nada sobre Nós él. não temos nenhuma No afinidade. tenemos ninguna afinidad. Ele não sabia nada sobre nós. Él no sabía nada sobre nosotros. Agora nós estamos dentro da casa de nosso Y irmão. ahora nosotros estamos dentro de su casa. Ele é da Espanha. Él era de España. Nós somos do Brasil. Nosotros somos de Nós Brasil. estamos a 10.000 quilômetros. Estamos a 10.000 kilómetros. O que nos une? ¿Qué es lo que nos une? A comunhão no mediador. La comunión en el mediador. Porque aquele que está em Cristo Porque aquel que está en Cristo é uma nova criação. es una nueva creación. As coisas velhas já passaram. Las cosas viejas ya pasaron. Eis que tudo se fez novo. Todo se ha hecho nuevo. Amados irmãos, Amados as hermanos, pessoas nem conseguem compreender o seguinte. las personas ni siquiera consiguen entender lo Eu me siguiente. lembro que quando alguns irmãos visitaram os nossos irmãos que estão no Chile, Yo recuerdo que cuando algunos visitaron a nuestros hermanos que están en Chile, alguns irmãos brasileiros algunos hermanos brasileños, foram até o Chile, fueron hasta Chile, onde nós conhecemos amados irmãos. donde conocemos amados hermanos. E esses irmãos nunca haviam se encontrado. Y esos hermanos nunca se habían A encontrado. primeira vez que eles foram àquele país. La primera vez que ellos fueron a aquel E país foram ser hospedados na casa daqueles irmãos y chilenos. fueron a hospedarse en la casa de aquellos hermanos chilenos. E sabe o que alguns irmãos brasileiros experimentaram ali? ¿Sabe lo que algunos hermanos brasileños experimentaron allí? O matrimônio chileno Un matrimonio chileno saiu do seu quarto, salió de su cuarto, preparou-os para receber os irmãos. lo preparó para recibir a los E hermanos. quando os irmãos chegaram, eles disseram: Y cuando los hermanos llegaron, dijeron: esse nosso quarto, este es nuestro cuarto, esse quarto matrimonial, nuestro cuarto matrimonial, é o teu quarto. es tu cuarto. Como isso é possível? ¿Cómo es posible eso? Você já viu isso no mundo natural? ¿Tú has visto eso en el mundo natural? Isso só acontece na igreja de Deus. Eso solo ocurre en la iglesia de Dios. Porque nós somos um só
corpo em Cristo. Porque nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Ninguém compreende a nossa linguagem. Nadie comprende nuestro lenguaje. Quando nós encontramos uns aos outros, Cuando nos encontramos los unos a los e otros, quando temos comunhão no mediador, cuando tenemos comunión en el mediador, não é comunhão de política, no es comunión de política, não é comunhão de no es ideias, comunión de não é ideas, comunhão de no es finanças, comunión de finanzas, mas quando temos comunhão no mediador, pero cuando tenemos comunión en el mediador, essa nossa afinidade espiritual esa es nuestra afinidad é espiritual, experimentada de uma maneira tão maravilhosa. experimentada de una manera tan maravillosa. Não tente compartilhar as suas crises com aqueles que não conhecem o Senhor. No intentes compartir tus crisis con aquellos que no conocen al Señor. Mesmo que eles não digam, Incluso aunque ellos no lo digan, no seu coração haverá um pensamento. en su corazón habrá un pensamiento. Acho que ele precisa de um psiquiatra. Yo creo que él necesita un psiquiatra. Ele está meio doido. Está medio ido. O que significa isso? ¿Qué significa eso? Que crises são essas? ¿Qué crisis son esas? Porque nós temos um conflito em nós que cremos no Senhor. Porque nosotros tenemos un conflicto en nosotros que creemos en E el Señor. só nós, Igreja de Deus, temos esse conflito. Y solo nosotros, la iglesia de Dios, tenemos ese conflicto. Como Paulo chama esse conflito? ¿Cómo llama Pablo ese conflicto? A carne luta contra o espírito. La carne lucha contra el E o espíritu. espírito luta contra a Y carne. el espíritu lucha contra la carne. Aqueles que não pertencem ao Senhor Aquellos que no pertenecen não al Señor conhecem essas coisas. no conocen esas cosas. Porque eles vivem como querem viver. Porque ellos viven como quieren vivir. Vivem para os seus próprios interesses. Viven para sus propios Para suas intereses, próprias para paixões. sus propias Para os pasiones, seus próprios para apetites. sus propios apetitos. Então, quando se compartilharmos algo desse conflito interior com eles, Entonces, si compartimos algo de ese conflicto interior con ellos, essa linguagem é completamente desconhecida. ese lenguaje es completamente desconocido. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? ¿Sabe qué quiere decir con eso, hermano? Quando Balaão foi pago e comprado para amaldiçoar o povo de Deus, Cuando Balaam fue comprado y pagado para maldecir al pueblo de aquele Dios, vidente mercenário, aquel vidente mercenario ele sobe ao monte sube al e monte ele vê uma parcela do povo de Deus acampado no deserto. y ve una parte del pueblo de Dios acampada en el desierto. E ele vai procurar amaldiçoar o povo de Deus. Y él intenta maldecir al pueblo de Ele Dios. foi pago para fazer isso, Él se le pagó para hacer eso. mas ele tenta fazer isso 3 Él vezes. intentó hacer eso 3 veces. E nas 3 vezes, Y las 3 veces ele pronuncia as mais lindas bênçãos. él pronuncia las más lindas bendiciones. Porque quando ele vai abrir a sua boca em maldição, Porque cuando él va a abrir su boca para maldecir, então o Espírito do Senhor se aposta dele. entonces el Espíritu del Señor se posesiona de él. Por que isso é assim? ¿Por qué eso es así? Porque o povo de Deus Porque el pueblo de Dios, não pode ser amaldiçoado. porque el pueblo de Dios no puede ser maldecido, Porque já foi abençoado porque ya fue bendecido com toda sorte de bênçãos con espirituais toda clase de bendiciones espirituales em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Agora escute uma das coisas que Balaão fala. Ahora, escucha una de las cosas que habla Balaam. Preste atenção. Presta atención. Isso está em Números 23, versículo 9. Eso está en Números 23, versículo 9. Do alto das penhas eu vejo Israel. De lo alto de las peñas yo veo a Israel. Dos outeiros o contemplo. De los altos yo lo contemplo. É um povo que habita só. Es un pueblo que habita solo. Um povo que habita só. Un pueblo que habita solo. E não será reputado ou contado entre as nações. Y no será contado entre las naciones. Essa não é uma bênção maravilhosa? Eso no es una bendición O maravillosa. povo de Deus é um povo que habita só. El pueblo de Dios es un pueblo que habita solo. Quando Deus conta as nações, Cuando Dios cuenta las Ele naciones, não conta o seu povo. no cuenta su pueblo. Porque o seu povo não faz parte dessas Porque nações. su pueblo no hace parte de esas naciones. Pedro disse, vós sois nação santa, Pedro dice, vosotros sois nación santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Por isso nós não somos contados entre as Por nações. eso nosotros no somos contados entre las naciones. Então qual é a conclusão que nós tiramos? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Enquanto jornadearmos nessa terra, Mientras hacemos nuestra jornada en esta tierra, em resumo, en resumen, nós só temos 2 coisas com que contar nosotros solo tenemos 2 cosas con las que contar. com o Senhor Jesus, Con el Señor Jesús, o nosso Senhor, nuestro o Señor, nosso Salvador, nuestro o Salvador, nosso intercessor, nuestro o intercesor, nosso mediador, nuestro o mediador, nosso sumo sacerdote. nuestro sumo sacerdote. Nós só temos o nosso Senhor Jesus Nosotros solo tenemos al Señor Jesús e uns aos outros. y los unos a los otros. Nós não temos nada mais. Nosotros no tenemos nada más.
quanto mais o dia do Senhor se aproximar, Cuanto más se aproxime el día del Señor, mais isso será claro para nós. más se va a hacer claro eso para nosotros. Nós não poderemos contar com nada. No podremos contar con nada. Não poderemos contar com ninguém. No podremos contar con nadie. Nós só temos ao nosso Senhor Jesus. Nosotros solo tendremos al Señor E Jesús só temos uns aos y outros. solo tenemos los unos a los otros. Essa é a preciosa comunhão do corpo de Cristo. Esa es la preciosa comunión del cuerpo de É a Cristo. comunhão no mediador. Es la comunión en el mediador. Então, irmãos, vamos guardar o nosso coração. Entonces, hermanos, vamos a guardar nuestro Se o corazón. Senhor tem te dado algumas propriedades, Si el Señor te ha dado algunas propiedades, tem te dado algum dinheiro que seja, te ha dado algún dinero, el que sea, guarde o seu coração. guarda tu corazón. Não estabeleça relações diretas No establezcas relaciones directas com nenhuma propriedade, con ninguna propiedad, com nenhum dinheiro, con ningún dinero, com nenhum dom, con ningún don, seja ele natural ou seja espiritual. sea natural o sea espiritual. Não estabeleça relação direta No establezcas relación directa com pessoa nenhuma. con ninguna persona. Cristo é o mediador de todas as nossas relações. Cristo es el mediador de todas nuestras Se relaciones. isso não for verdade, Si eso no es verdad, essas relações vão nos corromper. esas relaciones nos van a corromper. E o último aspecto para hoje: Y último aspecto para hoy, comunhão sob a palavra. comunión bajo la palabra. Ó, queridos irmãos, Ay, queridos hermanos, a palavra de Deus. la palabra de Dios. A palavra de Deus é como uma fonte de comunhão. La palabra de Dios es como una fuente de comunión. Nós fomos chamados para a comunhão sob a palavra. Nosotros fuimos llamados a la comunión bajo la palabra. A maior bênção que nós temos é termos comunhão debaixo da palavra. La mayor bendición que tenemos es tener comunión bajo la palabra. Sabe por que é assim? ¿Sabes por qué es así? Se a nossa comunhão não é debaixo da Si palavra, nuestra comunión no es debajo de la palabra. primeiro, como já falamos, comunhão no mediador. Primero, como ya hablamos, comunión en el mediador. E segundo, comunhão debaixo da Y palavra. segundo, comunión bajo la palabra. Se a nossa comunhão não é debaixo da Si palavra, nuestra comunión no es bajo la palabra, tantas coisas vão penetrar aí. tantas cosas van a entrar O ahí. que eu acho, Lo que yo pienso, as minhas interpretações particulares, mis interpretaciones particulares, a minha incapacidade de advertir aqueles que precisam ser advertidos. mi incapacidad de advertir a aquellos que necesitan ser advertidos. Por que temos essa incapacidade? ¿Por qué tenemos esa incapacidad? Porque não queremos ser mal vistos, Porque no queremos ser mal vistos, não queremos perder um amigo. no queremos perder un amigo. Todas essas coisas são naturais. Todas esas cosas son naturales. Quando nós temos comunhão debaixo da Cuando palavra, nosotros tenemos comunión debajo de la então a palabra, palavra de Deus está nos governando. entonces la palabra de Dios nos está gobernando. Nós vamos amar uns aos outros, Vamos a amarnos los unos a los otros debaixo da palavra. debajo de la palabra. Nós vamos ser verdadeiros uns com os outros, Vamos a ser verdaderos los unos con los debaixo otros da palavra. debajo de la Nós palabra. vamos exortar uns aos outros, Vamos a exhortar los unos a los otros debaixo da palavra. debajo de la E palabra. por causa da Por palavra. causa de la palabra. Mas, irmãos, quando isso não é assim, Pero cuando eso no es así, quando um grupo de comunhão cristã, cuando un grupo de comunión até cristiana, mesmo uma assembleia cristã, hasta incluso una asamblea cristiana, não é regida pela centralidade da palavra, no es regida por la centralidad de la toda a palabra, comunhão se deteriora. toda la comunión se É deteriora. uma comunhão de sentimentos. Es una comunión de É uma sentimientos, comunhão puramente de almas. una comunión puramente de Mas alma, não há uma comunhão debaixo da palavra. pero no hay una comunión bajo la A palabra. coisa mais preciosa de uma assembleia cristã local La cosa más preciosa de una asamblea cristiana local é aprender a comunhão debaixo da palavra. es aprender la comunión bajo la palabra, Para podermos consolar uns aos outros. para poder consolarnos unos a Para los podermos otros, encorajar uns aos para outros. poder animarnos unos a Mas otros, também poder advertir uns aos outros. pero también poder advertirnos unos a otros. Irmão, não faça isso. Hermano, no haga eso. Irmão, não ande nesse caminho. Hermano, no anda en ese camino. Essa palavra admoestação na Bíblia Esa palabra amonestación en la Biblia tem um sentido muito forte na língua original. tiene un sentido muy fuerte en la lengua original. Significa que você está vendo alguém andando por um caminho distorcido Significa que tú estás viendo a alguien andar por un camino distorsionado e você não se conforma. y tú no te conformas. Então, o que é admoestar? Entonces, quieres É amonestar, como você tomar alguém pelos ombros que como que coges a alguien por los e hombros, sacudi-lo assim, lo sacudes así, para que ele então volte à sua sanidade. para que él vuelva a su salud. Isso é admoestar. Eso es amonestar. Paulo dizia que isso era parte do seu ministério. Pablo dice que eso era parte de su ministerio. Colossenses 1:28. Colosenses 1:28. Admoestando a todo homem, Amonestando a todo hombre, ou advertindo a todo o homem, advirtiendo a todo hombre, e ensinando a todo homem em toda y sabedoria. enseñando a todo hombre en toda O sabiduría. que é isso? ¿Qué
¿Qué es eso? Comunhão debaixo da palavra. Comunión bajo la palabra. Advertindo a todo homem. Advirtiendo a todo Ensinando a todo hombre, homem. enseñando a todo hombre, Em toda sabedoria. en toda sabiduría, Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo, Ou maduro em Cristo. o maduro en Cristo. Os irmãos veem a beleza desse caminho? Los hermanos ven la belleza de ese camino. Comunhão debaixo da palavra. Comunión bajo la palabra. Então não vamos deixar nos levar por afeições naturais. Entonces no vamos a dejarnos llevar por afecciones Nós naturales. não colocamos afeições naturais de lado. No ponemos las afecciones naturales de lado. Elas têm o seu lugar, Tienen su lugar, como já explicamos. como ya explicamos. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, Nuestro padre, nuestra madre, nuestros hermanos, até mesmo outras pessoas fora desse círculo. hasta incluso otras personas fuera de ese Os círculo. necessitados, os que sofrem. Los necesitados, los que sufren. Nós temos afeições direcionadas a eles. Nosotros tenemos afectos dirigidos a ellos, Mas graças ao Senhor, pero gracias al Señor. nós fomos chamados para essa comunhão no mediador. Nosotros fuimos llamados para esa comunión en el mediador E essa comunhão debaixo da palavra. y esa comunión bajo la palabra. Então nós vamos encerrar com o Salmo 29, Entonces vamos a terminar con el Salmo 29, para buscarmos entender um pouco do que significa comunhão debaixo da palavra. para entender lo que significa tener comunión debajo de la palabra. Veja esse salmo maravilhoso. Mira ese salmo maravilloso, Salmo 29. Salmo 29. Davi escreveu alguns salmos quando ele era pastor David escribió algunos salmos cuando era pastor e outros salmos quando ele já era rei. y otros salmos cuando él ya era rey. Então temos os salmos do pastor e os salmos do rei Davi. Entonces tenemos los salmos del pastor y los salmos del rey David. Esse aqui é um dos salmos do pastor. Este es uno de los salmos del pastor. Davi ainda não era rei. David aún no era rey. Ele estava pastoreando as ovelhas de seu pai, Estaba pastoreando las ovejas de su padre, Jessé. Jesé. Então ele escreve esse salmo. Entonces escribe este salmo. E ele compara a palavra de Deus àquilo que ele via na criação de Deus. Y él compara la palabra de Dios a aquello que él veía en la creación de Dios. Ele compara o efeito da palavra de Deus no coração do homem Compara el efecto de la palabra de Dios en el corazón del hombre a aqueles efeitos das ações de Deus na natureza ou na criação. a aquellos efectos de las acciones de Dios en la naturaleza o la creación. Então aqui podemos compreender um pouco do que significa comunhão debaixo da palavra. Entonces aquí podemos comprender un poco comunión debajo de la palabra. Vamos ver esse salmo. Vamos a ver ese salmo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Dad al Señor, oh hijos de los fuertes, dad al Señor la gloria y el poder. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome e adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Dad al Señor la gloria debida a su nombre, adorad al Señor en la hermosura de la santidad. Agora nós temos que tomar um pensamento aqui. Ahora tenemos que tomar un pensamiento aquí. Imagine Davi dormindo ali ao relento, ou quem sabe em uma cabana, em uma pequena tenda. Imagínate David durmiendo allí en la intemperie o quizá allí en una pequeña cabaña. Então ele estava vendo a ação de Deus na criação. Entonces está viendo la acción de Dios en la creación. Você sabe que ele lutou com aquele leão, lutou com aquele urso. Sabes que él luchó con aquel león, con aquel oso. Era o pastor das ovelhas do seu pai. Era el pastor de las ovejas de su padre. Então agora ele faz uma comparação Entonces él hace una comparación entre a voz do Senhor entre la voz del Señor e o efeito dela no coração do homem y su efecto en el corazón del hombre e a ação do Senhor na sua criação. y la acción del Señor y su creación. Então ele usa várias vezes essa expressão. Entonces usa varias veces esa expresión. A voz do Senhor. La voz del Señor. A palavra de Deus. La palabra de Dios. A voz do Senhor. La voz del Señor. Então vamos ver. Entonces vamos a ver. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Se oye la voz del Señor sobre las aguas. Troveja o Deus da glória. Truena el Dios de gloria. O Senhor está sobre as muitas águas. El Señor está sobre las aguas caudalosas. O livro de Gênesis diz que quando Deus criou os céus e a terra, El libro de Génesis dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, muito provavelmente por causa de um evento cósmico particular, muy probablemente por causa de un evento cósmico muy particular, a terra se tornou vazia e sem forma. la tierra se volvió vacía y sin forma. Deus não a criou vazia e sem forma. Dios no la creó vacía y sin Ela forma. se tornou vazia e Dios sem se forma. volvió vacía y sin forma. Talvez isso coincida com a queda de Lúcifer. Tal vez eso coincida con la caída de Lucifer. Então é dito assim em Gênesis: Entonces se dice así en Génesis. havia trevas sobre a face do abismo, Había tinieblas sobre la faz del abismo. e o Espírito de Y Deus el Espíritu de Dios pairava sobre a face das águas. se movía sobre la faz de las O aguas. que essas águas tipificam? ¿Qué tipifican esas O aguas? caos e o vazio.
el caos y el vacío. A terra se tornou um caos e um vazio. La tierra se volvió un caos y un vacío. Mas sobre as águas, Pero sobre las o aguas, Espírito de Deus pairava. el Espíritu de Dios revoloteaba. Aquele termo se refere como que a uma galinha chocando ovos. Aquel término se refiere como una gallina empollando los huevos. Uma atitude frutífera. Una actitud O fructífera. Espírito de Deus sobre o El caos. Espíritu de Dios sobre el caos. Nossas vidas são um caos Nuestras vidas son un caos em nós mesmos. en nosotros mismos. O Espírito de Deus vem morar em nós. El Espíritu de Dios viene a morar O en Espírito nosotros. de Deus sobre o caos. El Espíritu de Dios sobre el Então o que acontece? Entonces, ¿qué ocurre? A voz do Senhor sobre as águas. Verso 3. La voz del Señor sobre las aguas. E o Senhor está sobre as muitas águas. Y el Señor está sobre las aguas caudalosas. Então ele vai começar a descrever o efeito da voz do Senhor. Entonces, Él va a describir el efecto de la voz del A Señor. voz do Senhor é poderosa. La voz del Señor con poder. Graças a Deus. Gracias a Dios. Pela comunhão debaixo da palavra. Por la comunión bajo la A palabra. palavra de Deus é poderosa. La palabra de Dios es Nós somos poderosa. tão fracos. Nosotros somos tan Somos débiles. tão necessitados. Somos tan necesitados. Somos tão vulneráveis. Somos tan vulnerables. Mas a voz do Senhor é poderosa. Pero la voz del Señor es poderosa. Ela nos equipa. Ella nos equipa. Ela é capaz de triunfar em nossas tentações, Es capaz de triunfar en nuestras em tentaciones. nossas tribulações, Em nossas em tribulações. nossas En vulnerabilidades. nuestras vulnerabilidades. A voz do Senhor é cheia de majestade. La voz del Señor es llena de majestad. Será que nós já perdemos o assombro? ¿Será que nosotros perdimos ya el asombro? Oh, amados irmãos, Oh, amados hermanos. todas as vezes que ouvimos a voz do Senhor, Todas las veces que oímos la voz del Señor, quando ouvimos a palavra do Senhor, cuando oímos la palabra del Señor, será que nós já perdemos o assombro? ¿será que ya perdimos el asombro? Olha, veja como é a palavra do Mira Senhor. cómo es la palabra del Señor. A voz do Senhor é cheia de majestade. La voz del Señor está llena de majestad. Versículo 4. Versículo 4. Eu já contei isso algumas vezes e vou repetir aqui. Yo ya conté esto varias veces y lo voy a repetir aquí. Quando Spurgeon pregava em Londres, Cuando Spurgeon predicaba en Londres, advogado frequentemente ia ouvi-lo. un abogado iba frecuentemente a oírlo. Você sabe que advogado gosta muito de palavras. Tú sabes que a los abogados les gustan mucho las palabras. Então esse advogado ia ouvir Spurgeon, Entonces ese abogado iba a oír Spurgeon, mas ele nunca se rendeu ao Senhor. pero él nunca se rindió al Então Señor. as pessoas perguntavam: o que você vem fazer aqui ouvindo Spurgeon? Entonces la gente le preguntaba, ¿tú qué vienes a hacer aquí a oír a Spurgeon? E até onde eles entendiam, ele não havia rendido sua vida ao Senhor. Y hasta donde ellos entendían, él no había rendido su vida al Escute Señor. a resposta desse advogado. Escucha la respuesta de este abogado. Ele disse assim: Él dice así, eu venho aqui ouvi-lo, yo vengo aquí a oírlo, porque ninguém porque nadie diz ó como este homem. Nadie dice, oh, como este hombre. Ele ia ouvir Spurgeon Él oía a Spurgeon por causa do seu ó. por causa de su oh. Por que Spurgeon tinha esse ó? ¿Por qué Spurgeon tenía ese oh? Porque quando Spurgeon pregava o evangelho, Porque cuando Spurgeon predicaba el era evangelio, como se ele não visse ninguém diante dele. era como si no hubiera nadie delante de él. Ele apenas via o céu aberto Él solo veía el cielo abierto e as glórias do evangelho. y las glorias del A evangelio, pessoa e a obra gloriosa do Senhor Jesus. la persona y la obra gloriosa del E Señor. aquilo que ele via era o que ele pregava. Y aquel que veía era lo que predicaba. Centenas de milhares de pessoas foram atraídas ao Senhor Jesus. Centenas de millares de personas fueron atraídas al Señor Jesús. Mas aquele advogado era curioso. Pero aquel abogado era curioso. Ele queria saber de onde provinha aquele ó. Él quería saber de dónde provenía aquel Como oh. alguém pode falar um ó dessa maneira? ¿Cómo alguien puede hablar ese oh de esa manera? Por que Spurgeon falava esse ó? ¿Por qué Spurgeon hablaba ese oh? Porque ele era um homem assombrado. Porque él era un hombre asombrado. A voz do Senhor é cheia de majestade. La voz del Señor está llena de majestad. E será que nós já perdemos o assombro? ¿Y será que nosotros ya perdimos el Nós asombro? abrimos a Bíblia e vamos procurar doutrinas aqui, doutrinas ali, Nosotros abrimos la Biblia y vamos a buscar doctrinas aquí, doctrinas e allí, perdemos a voz do Senhor. y perdemos la voz del Señor. O senso de assombro El sentido de asombro diante da majestade do Senhor. de la majestad del Señor. Oh, irmãos amados, Ay, hermanos amados, que nós tenhamos comunhão debaixo da palavra. que nosotros tengamos comunión bajo la palabra. Porque a palavra de Deus revela a majestade de Deus. Porque la palabra de Dios revela la majestad de Dios. Então a voz do Senhor é majestosa. Entonces la voz del Señor es majestuosa. Verso 5. Verso 5. Ah, que lindo verso. Qué lindo verso. A voz do Senhor quebra os cedros. La voz del Señor quiebra los cedros. Sabe o que nós somos por natureza? ¿Sabes qué somos nosotros por naturaleza? Duros cedros. Duros Uma cedros. dura cerviz. Una dura cerviz.
Mas a voz do Senhor é poderosa pero la voz del Señor es poderosa e quebra o céu. y quiebra los cedros. Graças a Deus. Gracias a Dios. A voz do Senhor nos quebranta. La voz del Señor nos quebranta. A voz do Senhor nos leva à humildade. La voz del Señor nos lleva a la humildad. A voz do Senhor dobra a nossa serviço. La voz del Señor dobla nuestra cerviz. Quebra os cedros. Quiebra los cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Si el Señor despedaza los cedros del Líbano. Quando Pedro estava pregando no Pentecostes, Cuando Pedro estaba predicando en Pentecostés, a voz do Senhor quebrou aqueles cedros. la voz del Señor quebró a aquellas personas. 3.000 cedros 3.000 cedros foram quebrados. fueron quebrados. E o que eles disseram? ¿Y qué es el cedro? Que faremos, irmão? ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué haremos, hermano? Porque aqueles cedros foram despedaçados. Porque aquellos cedros fueron despedazados. Então Pedro vai dizer, arrependei-vos Entonces Pedro va a decir, arrepentidos e sede batizados y sed bautizados em nome do Senhor Jesus, en el nombre del Señor para a remissão dos vossos pecados. para remisión de vuestros pecados. Então essa é a voz do Senhor. Entonces esa es la voz del Señor. Verso 6. Verso 6. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Los hace saltar como terneros, al Líbano y al Sirión hizo saltar como crías de toros salvajes. Que lindo esse verso 6. Qué lindo ese versículo 6. Isso nos lembra Malaquias, capítulo 4. Eso nos recuerda Malaquías 4, Quando Malaquias está falando da vinda do Senhor, cuando Malaquías está hablando de la venida del ele Señor. usa uma figura maravilhosa. Él usa una figura maravillosa. Ele diz que quando o Senhor Jesus revelar-se na sua glória, na sua vinda, Él dice que cuando el Señor Jesús se revelase en su gloria, en su venida, aqueles que esperam por Ele aquellos que esperan por Él saltariam como bezerros soltos da estrebaria. saltarían como becerros sueltos en el campo. E essa é a linguagem que Davi usa aqui. Y ese es el lenguaje que David usa. Ele os faz saltar como um bezerro, Él los hace saltar como un o becerro, Líbano e o Sirion como bois selvagens. al Líbano y al Sirión como buey salvaje. Na linguagem de Pedro, como ele chama isso? El lenguaje de Pedro, ¿cómo llama él? 1 Pedro 1:8. Primera de Pedro 1:8. Pedro fala que aqueles que conhecem o Senhor Pedro dice que aquellos que conocen al Señor e a salvação do Senhor, y la salvación del eles Señor, têm dentro de si mesmos ellos tienen dentro de sí mismos uma alegria indizível. una alegría invisible. Alegria indizível Una alegría indecible e cheia de glória. y llena de gloria. Essa é a expressão de Pedro. Esa es la expresión de Pedro. E por que nós temos essa alegria indizível? ¿Y por qué tenemos nosotros esa alegría indecible? Porque a voz do Senhor Porque la voz del Señor nos fez saltar como um bezerro. nos hizo saltar como un becerro. Versículo 7. Versículo 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. La voz del Señor despide llamas de fuego. Aqui vamos chamar a atenção para esse assunto do fogo. Aquí vamos a llamar la atención para ese asunto del fuego. Que linda comparação Davi faz. Qué linda comparación hace David. Porque lembre-se, ele dormia basicamente ao relento. Porque recuerda, David dormía básicamente a la intemperie. Ele era o pastor das ovelhas. Él era pastor de las ovejas. Então, ele acendia o seu fogo Entonces él encendía su fuego para trazer calor para si mesmo e para manter as feras afastadas. para traer calor a sí mismo y mantener apartada las fieras. Agora ele está comparando a voz do Senhor ao fogo. Ahora está comparando la voz del Señor al fuego. A voz do Senhor despede chamas de fogo. La voz del Señor despide llamas de fuego. E por que isso é tão lindo? ¿Y por qué eso es tan lindo? Porque o fogo tem duas funções, Porque el fuego tiene dos funciones, não apenas uma. no solo una. O fogo tem a função de iluminar, El fuego tiene función de a iluminar, luz do fogo, la luz del fuego. mas também o fogo tem a função de aquecer, Mas la luz también tiene, el fuego también tiene la función de calentar, o calor do fogo. el calor del fuego. O que Davi experimentava na sua experiência com Deus? ¿Qué es lo que él experimentaba en su experiencia con Dios? A voz do Senhor me ilumina, La voz del Señor me ilumina, é luz nas minhas trevas, es luz en mis tinieblas, mas também a voz do Senhor me aquece. pero también la voluntad del Señor me A calienta, voz do Senhor me aquece. la voz del Señor me calienta. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Se nós recebêssemos apenas luz, Si nosotros recibiésemos solo luz, nós teríamos muito problema. tendríamos mucho problema, Porque Deus é luz, se não há nele treva nenhuma. porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla, Mas nos nossos corações pero en nuestros há corazones tantas trevas, hay tantas tinieblas, tantos espaços que precisam ser ganhos pelo Senhor. tantos espacios que necesitan ser ganados por el Señor. Então, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Entonces la voz del Señor despide llamas de fuego. Verso 8. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. La voz del Señor hace estremecer el desierto. Ele faz tremer o deserto de carne. Él hace estremecer el desierto de carne. Por favor, abra rapidamente o capítulo 64 de Isaías.
Por favor, abre rápidamente el capítulo 64 de Isaías. A voz do Senhor faz tremer o deserto. La voz del Señor hace estremecer el desierto. Vamos ver como Isaías coloca isso. Vamos a ver cómo lo pone eso Isaías. 64. Capítulo 64. Veja mais um ó aqui. Ve aquí otro O. Ó, se fendesses os céus e descesses. O si derramase los cielos y Se descendiese. os montes tremessem na tua presença. Ante tu presencia temblarían los montes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. La voz del Señor hace estremecer el desierto. Como quando o fogo inflama gravetos e como faz ferver as águas. Como cuando el matorral es abrasado por el fuego o como cuando el fuego hace hervir el agua. Para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença. Para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, de modo que las naciones se estremezcan ante tu presencia. O povo de Deus estava sendo assolado pelos assírios. El pueblo de Dios estaba siendo asolado por los Eles asirios. estavam vivendo em pecado e abandono de Deus. Ellos estaban viviendo en pecado y abandono de Dios. Isaías está advertindo a nação inteira. Isaías está advirtiendo a la nación entera. E olha o que ele deseja. Y mira lo que él dice. Ele diz, ó, se fendesses os céus e descesses. Oh, si desgarraras los cielos y É descendieras. como se ele estivesse dizendo, Es como si estuviera diciendo, eu me sinto um profeta inútil. yo me siento un profeta inútil. Ninguém ouve a minha voz. Nadie oye mi voz. Ninguém se arrepende. Nadie se arrepiente. Ninguém se volta para o Senhor. Nadie se vuelve al Señor. Ó, se fendesses os céus e descesses. Oh, si desgarraras los cielos y O descendieras. Senhor mesmo. El Señor mismo. Então os montes tremessem na tua Entonces presença. los montes se estremecerían en tu E o presencia. fogo inflamasse os gravetos. Y el fuego inflamase los E ele matorrales. continua no verso 3. Continúa en el verso 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram na tua presença. Descendiste haciendo cosas temibles que no esperábamos ante tu presencia. Na vista, Isaías está se referindo à jornada de Deus com seu povo no deserto. Isaías se está refiriendo a la jornada del pueblo de Dios en el desierto E rogando a Deus que fosse assim nos seus dias também. y rogando a Dios que fuese así también en sus días, Que descesses. que Agora, descendieses. olha o verso 4. Mira el verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, Porque desde la antigüedad no se ha escuchado, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti que actúe a favor del que en él espera. Essa é a voz do Senhor. Esa es la voz del Señor. Ela trabalha para aquele que nele espera. Ella trabaja para aquel que en él espera. Nunca vamos trabalhar à frente da palavra de Deus. Nunca vamos a trabajar por delante de la palabra de Dios. Nunca tente fazer alguma coisa sem a palavra de Deus. Nunca intentes hacer alguna cosa sin la palabra de Nunca Dios. coloque as tuas mãos na frente da palavra de Deus. Nunca pongas tus manos por delante de la palabra de Dios. A palavra de Deus tem que ir à frente. La palabra de Dios tiene que ir por Na delante. nossa comunhão, Nuestra comunión, nas nossas orações, Em nossas orações, na nossa adoração, em nossa nos oração, nossos relacionamentos, em nossa no relação, nosso reunir. em nosso reunir. Porque a palavra de Deus ordena o caos. porque la palabra de Dios ordena el caos. Porque ela quebra os cedros. Porque ella quiebra los cedros. Porque ela é como fogo que ilumina e aquece. Porque ella es como fuego que ilumina y calienta. Graças ao Senhor por sua palavra. Gracias al Señor por su palabra. Então, concluindo o salmo, Entonces, concluyendo el Salmo, verso 9. verso 9, Mais uma figura linda. una figura linda A toda. voz do Senhor faz dar cria às corças. La voz del Señor hace criar los ciervos. A voz do Senhor é frutífera. La voz del Señor es fructífera. Nós queremos frutificar para Deus. Nosotros queremos fructificar para Dios. Nós queremos que a nossa comunhão cristã frutifique Nosotros queremos que nuestra comunión cristiana fructifique e outros possam ser atraídos pelo Senhor mesmo. y otros puedan ser atraídos por el Señor mismo. Qual é o segredo? ¿Cuál es el secreto? A voz do Senhor. La voz del Señor. Se a voz do Senhor estiver presente entre nós, Si la voz del Señor está presente entre nosotros, as corças darão cria, las ciervas darán crías, porque a voz do Senhor é frutífera. porque la voz del Señor es Mas fructífera. nós tentamos obter frutos de tantas maneiras. Pero nosotros intentamos obtener frutos. Vamos de mudar tantas a maneras. liturgia, Vamos a cambiar a cambiar la liturgia. liturgia. Vamos mudar a programação. Vamos a cambiar la Vamos usar programación. outra estratégia. Vamos a otra estrategia. Vamos ser mais pragmáticos. Vamos a ser más Vamos pragmáticos. falar o que as pessoas querem ouvir. Vamos a hablar lo que las personas Vamos quieren. pregar o evangelho da libertação. Vamos a predicar el evangelio de la liberación. Vamos pregar o evangelho social. Vamos a predicar el evangelio social E tantas coisas mais. y tantas cosas más. Totalmente infrutífero. Totalmente infructíferas. Porque só a voz do Senhor Porque solo la voz del Señor faz dar cria às corças. hace criar a las ciervas E desnuda os bosques.
y desnuda los bosques. Verso 9. Verso 9. Que lindo. Qué lindo. Nós estamos como que escondidos atrás das árvores do bosque. Nosotros estamos como escondidos detrás de los árboles del bosque. Mas o Senhor ainda é o mesmo. Pero el Señor aún así, Que buscou Adão atrás da árvore do jardim. que buscó a Adán detrás del árbol del Com jardín, sua doce voz. con su dulce voz. Adão, onde estás? Adán, ¿dónde estás? E a voz do Senhor desnuda os bosques. La voz del Señor desnuda los bosques. Ele estava lá com a sua tanguinha, sua sainha de folhas de figueira. Él estaba allí con esas hojas de higuera cubriéndole. E para que elas serviram? ¿Y para qué le sirvieron? Ele tentou cobrir a sua vergonha, Él intentó cubrir su mas vergüenza, para nada serviu. pero para nada Porque sirvió. a sua vergonha não estava aqui, Porque su vergüenza no estaba aquí, sua vergonha estava aqui, estaba en la cabeza, na sua en consciência. su conciencia. Então quando ele ouviu a voz do Senhor, Entonces cuando él oyó la voz del Señor, aquelas roupas não tiveram nenhum valor. aquellas ropas no tuvieron ningún valor. Ele percebeu que na sua consciência Él percibió que en su conciencia havia pecado. había pecado. Ele estava separado de Él Deus. estaba separado de Dios. E a voz do Senhor desnuda os bosques. Y la voz del Señor desnuda los bosques. Não é maravilhoso, irmão? ¿No es maravilloso, hermano? Assim o Senhor continua fazendo conosco. Así lo continúa haciendo el Señor con Ele nosotros. desnuda a nossa consciência. Él desnuda nuestra Ele conciencia. desnuda nosso coração. Desnuda nuestro De corazón. uma maneira tão gentil. De una manera tan gentil. Ele nunca nos violenta. Él nunca nos violenta. Porque Ele nos ama. Porque Él nos ama. Mas Ele também não tolera o pecado em nós. Así también Él no tolera el pecado en nosotros. Como nós não colocaríamos um filho na mesa de refeição, Nosotros no pondremos un hijo en la mesa del comedor, todo enlameado e sujo. todo sucio. Nós manchado. amamos o nosso filho, Nosotros amamos a nuestro mas hijo, nós temos que banhá-lo, pero tenemos que bañarlo, que lavá-lo. que lavarlo. A voz do Senhor desnuda os bosques. La voz del Señor desnuda los bosques. E no seu templo, Y en su templo tudo diz glória. todo dice gloria. Não é maravilhoso esse final? ¿No es maravilloso ese final? O que é o templo do Senhor? ¿Qué es el templo del Señor? Cristo, em primeiro lugar. Cristo en primer E Ele é lugar. a casa de Deus. Y es la casa. Ele é o templo de Deus. Él es el templo de Dios. E também, claro, a igreja, que é o seu corpo. Y también, claro, la iglesia, que es su cuerpo. Templo coletivo de El Deus. templo colectivo de Dios. O novo homem da nova criação. El nuevo hombre de la nueva Cristo creación. é a cabeça, a igreja é o corpo. Cristo la cabeza, la iglesia el Esse é o cuerpo. templo do Deus vivo. Que eso es el templo del Dios vivo. No seu templo, En su templo tudo diz glória. todo dice gloria. Por quê? ¿Por qué? Por causa da voz do Senhor. Por causa de la voz del Señor. Se a voz do Senhor é ouvida no seu templo, Si la voz del Señor es oída en su templo, tudo diz glória. todo dice gloria. Houve um pregador do século IV da era cristã. Hubo un predicador del siglo IV de la era cristiana. Ele foi chamado de João Crisóstomo. A él se le llamó Juan Crisóstomo. E Crisóstomo significa boca de ouro. Y Crisóstomo significa boca de oro. É dito que quando ele pregava, Se dice que cuando él predicaba, o trono do rei da Inglaterra tremia. el trono del rey de Inglaterra temblaba. Mas quando os ministros religiosos oficiais pregavam, Pero cuando los ministros religiosos oficiales predicaban, nada acontecia. nada ocurría. Porque eles eram apenas ministros oficiais. Porque ellos eran solo ministros Não oficiales. tinham a palavra de Deus nos seus corações. No tenían la palabra de Dios en sus corazones. Mas lá estava João Crisóstomo. Pero ahí estaba Juan Crisóstomo. E o trono do rei da Inglaterra tremendo. Y el trono del rey de Inglaterra temblaba. Homem simples, Un hombre sencillo, chamado de boca de ouro. llamado Boca de Oro. A voz do Senhor é poderosa, La voz del Señor es poderosa, cheia de majestade. llena de majestad. Faz tremer o deserto. Hace temblar el desierto. No seu templo tudo diz glória. En su templo todo dice gloria. Então Davi termina assim: Entonces David termina así. o Senhor preside aos dilúvios. El Señor preside los diluvios. Oh, amados irmãos, Hay amados hermanos. se nós conhecemos a voz do Senhor, Si nosotros conocemos la voz del Señor, não temeremos os dilúvios, no temeremos los diluvios. porque somos uma casa edificada sobre a rocha. Porque somos una casa edificada sobre la roca. A voz do Senhor preside dilúvios. La voz del Señor preside diluvios. Como rei presidirá para sempre. Como rey presidirá para siempre. E o salmo conclui assim, o verso 11: Y el Salmo concluye así en el verso o 11. Senhor dá força ao seu povo. El Señor dará fortaleza a su pueblo. Irmão, se você desconectar esse verso 11 de todo o salmo, Hermanos, si tú desconectas ese verso 11 de todo el Salmo, então é como se o Senhor fosse uma grande bateria celestial, uma fonte de poder. es como si el Señor fuera una gran batería celestial, una fuente de poder. Nós não podemos fazer isso. No podemos hacer eso. O salmista vem falando da voz do Senhor. El salmista viene hablando de la voz del Então, Señor. como que o Senhor dá força ao seu povo? Entonces, ¿cómo que el Señor da fuerza a su pueblo?
a voz do Senhor. la voz del Señor. Se nós não amarmos a palavra de Deus, Si nosotros no amamos la palabra de se Dios, nós não nos reunirmos centrados na palavra de Deus, si nosotros no nos reunimos centrados en la palabra de Dios, não seremos um povo forte, no seremos un pueblo seremos fuerte, um povo fraco. seremos un pueblo débil. Satanás tem obtido tantas vitórias, amados irmãos, Satanás ha obtenido tantas victorias, amados hermanos, nesse terreno. en este terreno. A palavra de Deus pouco é aberta. La palabra de Dios es poco abierta. Tanto entretenimento no meio do povo de Deus, Tanto entretenimiento en medio del pueblo, tanta pregação que não serve para nada. tanta predicación que no sirve para nada. Mas graças a Deus, Pero gracias a Dios, pela voz do Senhor, por la voz del pela Señor, palavra do por Senhor, la palabra del Ele Señor, dá força ao seu povo. Él fortalece a su pueblo. E Y finalmente, finalmente, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Esse é o efeito da voz do Senhor em nós. Ese es el efecto de la voz del Señor en nosotros. Então, irmãos, são dois aspectos da comunhão. Entonces, hermanos, son dos aspectos de la comunión. Concluindo, Concluyendo, comunhão no mediador. comunión en el mediador. Só podemos ter comunhão no mediador. Solo podemos tener comunión en el E que mediador. comunhão maravilhosa é essa? Y qué comunión maravillosa es E esa. comunhão debaixo da palavra. Y comunión debajo de la palabra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo. Então exortai-vos, admoestai-vos, ensinai-vos, e Entonces, etc. exhortaos, amonestaos, enseñaos, y etc. Quando nós vamos partir o pão, Cuando nosotros partimos el pan, nós podemos ter um tempo tão rico, podemos tener un tiempo tan rico ou podemos ter um tempo tão pobre. o podemos tener un tiempo tan pobre. Apenas ordinário e litúrgico. Solo ordinario y O litúrgico. que vai fazer a diferença? ¿Qué es lo que va a hacer diferencia? O quanto a voz do Senhor é viva nos nossos corações. Cuánto la voz del Señor es viva en nuestros corazones. No seu templo tudo diz glória. En su templo todo dice gloria. Então nós teremos ações de graça. Entonces nosotros tenemos acciones de gracia. Eucaristia. Eucaristía. Qual o significado dessa palavra? ¿Cuál es el significado de esa palabra? Simplesmente significa Solo significa ações de graça. acciones de gracia. A mesa do Senhor é eucarística? La mesa del Señor es eucarística. Claro que é. Claro que lo es. A mesa de ações de graça. La mesa de acciones de gracia. Essa é a mesa para a qual nós fomos chamados. Esa es la mesa para la que fuimos llamados. Todos participamos dessa mesa. Todos participamos de esa Todos mesa. participamos do pão. Todos participamos del pan. Todos participamos do cálice. Todos participamos del cáliz. Todos rendemos ações de graça. Todos rendimos acciones de gracia. Porque no seu templo tudo diz glória. Porque en su templo todo dice gloria. Graças ao Senhor por sua palavra. Gracias al Señor por su palabra. Por sua longanimidade. Por su longanimidad. Porque Ele persiste falando aos nossos corações. Porque Él persiste hablando a nuestros corazones. Graças a Deus. Gracias a Dios. Vamos orar. Vamos a hacerlo. Amado Padre, te pedimos que esta palabra que acabamos de escuchar, que es una espada de doble filo que nos corta, Señor, te pedimos, Señor, que por tu gracia no quede solamente en nuestros oídos, en nuestra mente. Señor, que por tu Espíritu podamos tomar posición en nuestras vidas, en nuestras relaciones con otras personas, Señor, en la comunión con los hermanos, en el matrimonio, con nuestros hijos, con los que no te conocen. Señor, que podamos tener posición sobre estas verdades que acabamos de escuchar. Amém. Que eso sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que por tu palabra vengamos a una vida verdaderamente santa, Señor. Separados para ti. Para poder representarte correctamente, Señor. Amém. Te lo pedimos, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. Amém.